boa noite para todo mundo que está aqui assistindo, né? Mas, enfim, agora... Malu, você estava Ah, contando muito bonita essa história que você trouxe desde o sim, início, tudo. Eu não sei se teria, se você vai lembrar igual, mas teria como repassar, porque sim. o outro que caiu não vai ficar gravado, porque simplesmente ele ficou preto ou voltou na minha tela inicial. Tá, tá. E aí agora, essa vez, vamos torcer de não Resumidinho. cair para deixar salvo essa, porque eu achei muito interessante essa história que você trouxe, né, desde pequena. E também essa experiência que você tem com a Eletra, né? Do barulho, do som, do Sim, cheiro. Então, sim. isso eu achei muito legal a história. Sim. Então, isso daí acontecia, pessoal, para quem não estava aqui ainda, né? Deu uma travadinha aí no nosso vídeo. Eu morei no Rio muitos anos, então vinha para São Paulo de férias, vinha desacompanhada, por conta de agenda de escola, eu não vinha com os meus irmãos, enfim. E aí eu vinha de ponte aérea, era acompanhada, era escoltada o tempo todo pela aeromoça, né? E eu acompanhava tudo no voo. E o Eletra, para mim, Fabi, é uma referência muito grande, que eu estava até contando, que ele ficou como se fosse uma tatuagem no meu cérebro, porque eu lembro de tudo, eu lembro do cheiro, eu lembro dos barulhos, o barulho, como eu falei, de reclinar a poltrona, barulho de abrir o toalete, a porta, a escada. Engraçado que eu estou falando agora, eu tô vendo aqui a escada também descendo ali, enfim. Então, isso tudo ficou muito marcado na minha cabeça. Eu adorava, óbvio, né? Mas os meus pais, eles sempre foram muito exigentes com a parte de estudo nosso. Então, eles falavam, olha, todos vão fazer faculdade. Nós éramos em 4 filhos, eu só perdi uma irmã que faleceu há 10 anos atrás, mas todos fizeram uma faculdade. Mas, aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? De faculdade, né? Quando eu estava já quase que em vias de prestar vestibular. E aí eu pensava, eu falei, poxa vida, uma outra área que eu gosto muito é a área médica, que seria medicina, enfim, algumas ramificações, tipo psicologia, eu adoro, educação física, pedagogia. Agora, não me põe para estudar engenharia, arquitetura, direito, etc., que eu sou um desastre. Para cuidar de coisa, eu sou péssima. Agora, cuidar de pessoas em qualquer nível, aí eu encaro, eu gosto. Eu encaro porque eu gosto. E aí eu falei assim, poxa vida, eu gostava muito de medicina, né, como eu contei, mas para fazer especialização de neurocirurgia. Oh, que legal. E aí eu falei, então eu vou fazer faculdade de medicina. Mas eu fiquei com medo por 2 motivos. Primeiro, medicina iam ser, acho que eram 4, não, acho que eram 5 ou 6 anos, não me lembro. Depois tem residência, essa coisa toda. E eu fiquei com medo de não passar no vestibular. Aí eu falei, não vou fazer medicina. Eu fiz biologia, acabei fazendo biologia, me Legal. formei. Então, você é bióloga? Sim, sou bióloga. Oh, Sou essa bióloga. parte da história eu não sabia, que legal. Cada live eu conto uma coisinha diferente, Ah, não isso é diferente, bom. eu conto uma Isso é bom. coisinha a mais. Eu fiz biologia com especialização para biologia marinha, que eu amo água, adoro água. E aí eu me formei, Fabi, isso é muito interessante. Bom, a faculdade de biologia são 4 anos, né? No segundo ano, com essas idas e vindas para São Paulo, e eu já com 19, 20 anos, eu falei, não, eu quero ir para aviação, é o que eu queria. Mas eu falei, não, já que eu me comprometi, eu vou fazer faculdade até o final. Aí o que eu fiz? Me formei no dia 16 de janeiro de 1987, na faculdade lá no Rio que eu fazia, em Botafogo. No dia 20 eu estava fazendo prova para a Varig. Então, 4 dias depois, eu falei, já vou fazer prova para a Varig. E eu já tinha vindo aqui para São Paulo, me formei no dia, não sei se foi no dia seguinte ou um dia depois, eu já vim para São Paulo, por quê? Eu tentaria ou entrar na Transbrasil ou na Varig. Na VASP não podia, porque a VASP não podia usar óculos e nem ter problema na vista, e eu tinha miopia. Então, a VASP, não por não gostar de VAR, não, é só por essa situação da minha vista. Então, eu fiquei com essas 2 opções. Aí, o que eu fiz? Eu vou começar a fazer prova na Varig, fazer seleção na Varig, e a seleção, na época, demorava uns 2, 3 meses, eles te viravam no avesso, e vou tentar o Transbrasil.
Para entrar na Transbrasil, o comissário tinha que já ter a carteira, e o curso que a Transbrasil, digamos assim, homologava, era EWM, uma excelente escola. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu estava fazendo EWM e fazendo prova para a Varig. Aí eu passei na Varig, um mês depois que eu estava fazendo o curso da EWM, aí eu saí da EWM, eu fiquei até sentida, mas como a Varig ia dar o curso todo, porque na época a empresa aérea que ministrava o curso, né, eram 3 meses que você fazia o curso, que foi o que eu fiz, né, você já era contratado da empresa, a tua carteira de trabalho até hoje está lá assinada aluno comissário, e a gente ganhava uma ajuda de custo, né? E aí você ficava de segunda a sexta no Centro de Treinamento de Comissários, que era o antigo CTC na Varig, de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Era direto. Intensivo. Você aprendia intensivo. Você aprendia tudo e mais alguma coisa. O regime era DAC, não era ANAC, né? E aí você já saía ali daquele curso com a tua habilitação para o 737, que na época era o 200, não tinha 737 300, 500, 1000, não tinha. Então você saía habilitado para o 737-200, que é o Breguinha, o que é o analógico ainda, né? Nossa, o 727 e o Eletra. Então eu falo e fico até arrepiada, porque eu lembro, quando era pequena, né, que as aeromoças perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser aeromoça. Né? E depois me veio isso à tona, e realmente aí eu acabei seguindo a carreira. Obviamente, né, fiz minha carreira toda na Varig. Lá eu tive a oportunidade de participar do Centro de Treinamento de Comissários também, como instrutora de solo. Isso foi depois de, acho que uns 7 anos, 5 anos, por aí, não me lembro. Teria que ver aqui minhas agendas, agora de cabeça não me lembro. Mas entrei na Varig como auxiliar, depois passei para chefe de equipe. Quando eu fui voar o 767, que a gente fazia o que eles chamavam de mini-high, que fazia alguns voos internacionais, mas aqui para o Cone Sul, para a América do Sul. E aí, quando eu fui para o 67, abriu uma vaga no centro de treinamento, e quando eu voava 37, 27, o Eletra já não voava mais, ele já tinha parado de voar, eu tinha participado participado não, né? Eu também tinha sido instrutora de voo e examinadora credenciada do DAC, para os aviões que eu voava. E aí, quando abriu uma vaga no centro de treinamento para ser instrutora de solo, eu sempre gostei muito de dar aula. Porque na faculdade, eu fiz licenciatura e bacharelado, né? Você vê como as coisas vão se ligando, né? Vai juntando, né? Muita. E aí, eu falei assim, eu vou concorrer a essa vaga para ser instrutora de solo. Passei para instrutora de solo, então eu trabalhei também no Centro de Treinamento de Comissários. Depois de um período também, eu trabalhei por um período também na gerência de comissários, também lá, obviamente, isso tudo Varig, né? Enfim, então eu ficava no voo e fazia eu participei também dessa parte que eu chamo do backstage, que é a parte administrativa, seja na gerência de comissários ou no centro de treinamento, né? Então foi uma carreira completa, e aí, se me permite, eu já começo a dar dica para as pessoas. O que vocês puderem fazer na profissão de vocês, faz, experimenta, óbvio, desde que não seja ilícito ou imoral. Abriu uma vaga, abriu uma oportunidade, faz, presta lá seu exame, faça a sua seleção e participa, para vocês terem ideia do quanto que nós, comissários, precisamos, é o que eu até chamo de rede protetora desses outros setores da aviação, a gerência, o treinamento, né, a parte de safety, a parte de security, a parte de manutenção. Eu sempre fui muito curiosa, muito inquieta e muito curiosa. Então, eu consegui pegar um leque muito grande. Claro, isso tem alguns pontos negativos, porque você acaba não ficando muito tempo nos lugares.
né? Por isso que é dessa minha inquietude. Porém, você fica com conhecimento muito grande, né, Fabi? Então, aquele velho ditado, é difícil você ter o melhor dos dois mundos. Então, alguma coisa eu acabei penalizando. Mas, em termos de conhecimento, foi uma coisa muito boa. E no finalzinho da Varig, também em 2006, quando a Varig fechou, enfim, nós éramos aproximadamente 3.500 comissários, sendo que 3.000 comissários foram demitidos, e a empresa resguardou 500 comissários para tentar reerguer o que era a Varig, através de outros administradores, outra empresa, enfim. Não vou entrar em detalhes agora, porque o foco não é esse, né? E por conta desse meu passado, eu até brinco, eu falo que meu passado profissional me condena. Aí eu falo, o profissional, não é o passado pessoal. Por conta de ter passado por todos esses setores, né, eu sempre estudava, sempre estava com o meu conhecimento em dia, ministrei aula, fui examinadora credenciada, enfim. A empresa precisava de pessoas naquela época com um perfil adequado para permanecer na empresa e tentar reerguer a Varig como VRG, enfim. Então, eu acabei ficando nesse grupo de 500 comissários. Em seguida, a Gol acabou comprando, adquirindo, enfim, a Varig. Eu participei dessa mistura que tinha, né, de Varig, Gol, VRG, Gol, enfim. E aí, nós, na época, começou a ter a história da Azul, que a Azul nem tinha nome ainda, né? Porque vai vir uma empresa de um americano, não sabia se podia montar uma empresa no Brasil ou não, enfim, acabou que montou, né? E eu recebi o convite para participar da primeira turma de comissárias da Azul, e foi um dos convites que eu respondi com uma incerteza muito grande, Fabi, porque não tinha salário, não tinha uniforme, não tinha função, não tinha nada. A Azul começou do zero. Zero, né? Plenamente, mesmo assim, né? Pleno. Mesmo assim, quando eu fui convidada, isso é muito interessante também eu ressaltar, que eu simplesmente perguntei, eu falei, não, tudo bem, mas é interessante a proposta e tal. A única pergunta que eu fiz, quem é que já está na Azul, né? Quem que vai ser o gerente de comissários? Bom, estava lá Alexandre Pupi, que é o gerente de comissários até hoje, Miguel Dal, Álvaro Neto, Augusto Nunes, etc. Eram pessoas fantásticas, são pessoas fantásticas, e eu tive contato na Varig pelo fato de ter trabalhado no treinamento, né, na gerência, por isso, gente, que o conhecimento é muito bom, é muito bom. E aí eu respondi, eu falei, não, vou para a Azul, não sabia de nada, Fabi, eu falei, gente, enfim, arrisquei. E aí a Azul foi montada, né, toda a parte de homologação da Azul, a gente participou, eu digo eu e mais as meninas que são, né, da turma 1 de comissários, era muita choradeira, às vezes a gente discutia, às vezes a gente se chateava, porque o histórico, a nossa cultura era diferente, e não foi só comissárias da Varig que montaram a Azul, né? Tinham colegas que tinham sido da Ocean Air, da VASP, da TAM, enfim, veio gente de tudo quanto é lado. E aí, quando você mistura essas culturas, é um barril de pólvora, né, Fabi? É muito fácil de dar choque, de dar atrito, conflitos, mas eu acho que foi tudo muito. Eu acho que foi tudo muito... Bem, vou te falar assim, com muito respeito, porque da mesma forma que eu sabia que eu era proveniente da Azul, eu sabia que a minha outra colega era da Ocean, eu tinha que respeitar isso, e elas respeitavam também, e a gente ria muito também. Aliás, é a melhor coisa que tem. A fase de startup, você chora muito e você dá muita risada. Assim, é fantástico. Fiquei lá na Azul também, aí na mesma história, né? Trabalhei no treinamento, montei muitos treinamentos lá da Azul, eu fico feliz porque na época, por conta de ter trabalhado no treinamento da Varig, eu fiz o manual do Embraer na Azul, nós fizemos o treinamento na fábrica, na Embraer,
lá em São José dos Campos, mas o manual do Embraer, que até hoje mantém algumas coisas, né, que eu escrevi, está em funcionamento até hoje na Azul. Eles mudaram algumas fotos, atualizaram algumas coisas, óbvio, mas eu olho e fico muito feliz. Fico muito feliz porque eu sei que a minha sementinha está lá. Né? Fica então, orgulhosa, né? Muito, 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 muito. Fiquei na Azul um tempo, participei também da gerência, ajudei bastante o Pupi, ele também me ajudou muito, que é um cara fantástico, fantástico. Aprendi muito com várias pessoas lá, com outros setores, alguns eu tenho algumas e alguns eu tenho amizade até hoje, enfim. E aí chegou uma época que eu falei, gente, eu acho que eu já atingi o topo da minha carreira. Eu vou sair da aviação. Aí eu falei assim, não, eu vou sair da aviação, e eu fui falar isso daí pro Pupi. Falei, não, Pupi, eu quero pedir demissão, porque eu acho que eu já atingi o máximo da minha carreira, e não, aquela coisa da inquietação, né? E aí eu saí da Azul e fui trabalhar na Gastern, que eu sempre gostei dessa coisa de luxo, né? Brilho, eu sempre gostei dessa parte. Eu só estou contando isso com detalhes, porque daqui a pouco a gente vai encaixar tudo isso. E aí eu acabei indo para a Gastern sempre foi muito receptiva para ter vendedoras que tivessem participado da Varig, porque nós gostamos de atender cliente, né, conhece o mundo inteiro, tem um nível relativamente bom, sabe se expressar, enfim. E aí eu vim para a Gastern aqui do Shopping Guatemi de Alphaville, que eu já morava aqui em Alphaville por causa da Azul. Acabei vindo para cá por causa da Azul. Mas assim, Fabi, eu era muito ruim para vender. Na hora de fechar a venda daquela joia, eu tinha vontade de dar a joia para a pessoa. Que pena que naquela época eu não te conhecia já. Gente, olha, era muito engraçado. E assim, eu trazia o cliente para dentro da loja, explicava a coleção, porque eu sempre estudei muito, o treinamento deles é fantástico também. Então, assim, eu gostava de conversar com as pessoas e tal, mas na hora da pessoa assinar o chequinho, Fabi, era um caos, era péssimo. E aí eu comecei a ficar muito atrás na parte de metas, porque tem metas, você está trabalhando com comércio, né? E, coincidentemente, o meu irmão mais velho, ele trabalhou muitos anos na Transbrasil. Ele foi piloto da Transbrasil e, coincidentemente, nessa época, ele acabou reencontrando um piloto também que tinha voado com ele na Transbrasil, mas que estava voando um Gulfstream 550, estava precisando de uma comissária, e no cafezinho, no bate-papo ali com o meu irmão, ele falou, poxa, nossa, estou voando, né, um avião XXX, assim, 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 rarará. Pô, inclusive, que bom que eu estou encontrando você. Você não conhece nenhuma comissária? Porque nós precisamos contratar uma outra comissária, porque tem lá, ela vai ser deslocada, enfim, que ela está atuando em outra área, tem uma empresa grande e tal. E aí o meu irmão, eu não sei se para me ajudar ou não, ele respondeu para esse amigo dele, falou assim, olha, tem a minha irmã. Aí esse amigo dele virou para o meu irmão e falou assim, olha, se eu conheço você, eu sei que você é muito criterioso, é muito chato, é muito exigente. Se sua irmã for igual a você, eu já vou ficar feliz. Por quê, Fabi? Porque para voar na aviação executiva, você precisa ser muito detalhista. É achar aquele pelo em ovo, você tem que ser organizado, você tem que ser exigente. Que ele não me conhecia, mas como conhecia o meu irmão, ele já deu essa dica. Bom, trocaram ali telefone, não, vou passar o telefone dela e tal, e meu irmão falou, não, ela participou, ela foi comissária da Varig, ela participou do Startup da Azul, ela é muito exigente, super dedicada, né? Ah, ela adora cheiro de gasolina de avião, aqueles termos de piloto, né? E aí, eles entraram em contato comigo, eu fui fazer uma entrevista com eles, porque eu falei, gente, na Gastern, eu acho que eu não vou durar muito tempo, porque eu não consigo vender nada. E aí eu fui conversar com eles, com esse piloto que era o focal point, era o piloto responsável por essa aeronave, e a comissária que eu iria substituí-la, né? Então eu fui fazer entrevista com eles, mas assim, foi um bate-papo e tal, alguma coisa, nada muito assim significativo, não teve teste, nada. E obviamente por conta das minhas credenciais, eles me deram essa chance
né? E aí eu fui fazer um voo com eles, sendo que eu tive muita sorte, Fabi, porque nesse voo que eu fiz, a comissária que eu iria substituir, o dono do avião permitiu que ela fosse também, para ela me dar como se fosse uma instrução no voo, durante o voo. Isso é muito raro acontecer no executivo, é muito raro. Então, eu acho assim, aquelas coisas, quando você está fazendo tudo certo, sabe quando as portas vão se abrindo, as barreiras, as maiores, elas vão se dissolvendo na sua frente? Então, foi tudo muito coisa de destino, e aí a gente começa a traçar, poxa vida, eu comecei a trabalhar num avião executivo que é um dos pilares da parte de luxo, da parte do mercado do luxo, tão difundido e tão conhecido. Antes, eu fiz um estágio na Gaster, que eu vi também essa coisa luxuosa, né? Participei da Azul, tive minhas credenciais na Varig, ou seja, todo o meu passado, por isso que eu brinco, né, que meu passado profissional me condena, mas foi tudo feito com tanta dedicação, com muito esforço, não foi fácil, não foi fácil, abri mão de muita coisa de vida pessoal, inclusive, mas quando precisou pegar uma comissária com uma certa distinção e uma certa capacitação, opa, tudo aquilo que eu fiz anteriormente serviu como credencial para eu, de cara na executiva, sair já logo trabalhando num Gulfstream, no G550, que é o ápice do ápice em termos de aeronave executiva, e acrescento que era o proprietário, não era uma empresa, o avião era de uma pessoa física, uma pessoa pouco conhecida aqui no Brasil, que aqui no Brasil, acho que, hoje em dia nem tanto, mas quem tem muito dinheiro, Fábio, mas muito dinheiro, não aparece em televisão, em revista caras, não, eles são muito low profile, é um pessoal muito discreto. Então, assim, eu dei muita sorte de já logo de cara trabalhar com eles. É um grupo muito exigente. Para você ter ideia, a equipe era formada por 3 comandantes, não tinha piloto a nível copiloto, eram 3 comandantes, só para vocês terem ideia da exigência que era. Um mecânico dedicado, ele era contratado, ele só trabalhava para aquela aeronave, e uma comissária, que no caso na época era eu. Então essa era a equipe que cuidava dessa aeronave, ninguém entrava nessa aeronave para limpar. A aeronave ficava num determinado hangar, que tem equipe de limpeza, etc, etc. Mas o nosso patrão, que é o proprietário, ele falava, não, quem vai cuidar da parte interna da aeronave, quem vai limpar a aeronave é a minha comissária. Eles também têm um sentimento de propriedade, um sentimento de posse muito interessante, que é passado para nós, tanto que horas antes do avião decolar, o comandante ele perguntava para mim, Malu, que lá eu era conhecida como Malu, e daqui a pouco eu explico por quê, que não ficou Luísa. Malu, o seu avião está pronto? E eu olhava e falava, gente, mas o avião não é meu, né? E eu tinha chave do avião, porque eu ia limpar o avião, ia deixar tudo organizado. E por que eles falavam, o seu avião está pronto? Porque a partir do momento que você dá esse sentimento de pertencimento para a pessoa, isso também já vai uma outra dica, você dignifica essa pessoa, você dá responsabilidade para ela, você dá valorização, você está valorizando o teu funcionário, né? Por mais que eu sabia que o avião não era meu, mas quando vinha essa pergunta para mim, Fabi, eu raciocinava da seguinte forma, eu já cuido muito bem das minhas coisas, e eu vou ter que cuidar mais ainda de uma coisa que, entre aspas, não é minha, por mais que eles falam, o seu avião já está pronto, os seus passageiros já estão chegando, né? Malu, o seu catering já está chegando, né? E eu olhava assim, eu falava, opa, mas é esse sentimento de pertencimento que a aviação está deixando meio que escorrer pelo vão dos dedos e faz com que o funcionário, o colaborador, né,
não crie laços, não respeite o que tem que ser respeitado, não goste de cuidar das pessoas. Então, você tem que trazer um pouquinho isso para você também. Fabi, o seu avião está pronto, Fabi? Né? Seus convidados estão chegando. Né? Então, isso é muito interessante. Claro que é a psicologia, né? Vocês sabem disso melhor que eu. Tem um envolvimento psicológico muito grande. Enfim, e aí eu comecei a minha carreira na executiva, estou na executiva já há uns 9, 10 anos, não continuo no mesmo avião, que a executiva tem os altos e baixos, e por vezes o avião precisa ser vendido, trocado de dono, enfim. Então é uma coisa muito, ela não é muito fixa, né, Fabiela, assim, de vez em quando você tem que, né, a água até bate um pouquinho aqui no nariz, você tem que guardar o teu dinheiro, né, fazer o seu pezinho de meia, né, para você conseguir sobreviver nessas épocas de não ter voo para se fazer, ou não ter um trabalho fixo, alguma coisa assim nesse sentido, né. Mas isso daí eu resumi esses anos todos. Recentemente, foi no meados do ano passado, até por conta da pandemia, não tinha mais voo nenhum de executiva, era muito pouco, e o que tinha não ia comissária, não ia atendente de cabine, e aí eu recebi o convite para participar do startup da Itapemirim, né, fui para lá, fiquei 3 meses trabalhando com eles, e aí eles tiveram alguns remanejamentos internos, né, e por conta de algumas situações eu preferi não continuar na empresa, pedi afastamento da empresa, mas graças a Deus eles conseguiram, agora recentemente, o certificado, né, eles estão já liberados para voo, enfim, etc, etc. Mas é uma empresa que eu tenho um carinho muito grande também, porque eu tive muito contato com as 2 primeiras turmas. Então, eu sempre estou falando com eles, desejando sorte para eles. Eu, por mim, teria umas 4, 5 empresas a mais do que se tem no Brasil hoje em dia. Né? Isso com a executiva também dando todo esse suporte. Mas a história é essa, né? Que dá um livro até. Deveria fazer. Deveria escrever. Eu preciso de alguém para ir escrevendo, eu vou falando e vai escrevendo. E hoje em dia, eu consigo, não, vamos trabalhar na comercial? Vamos trabalhar na comercial. Vamos trabalhar na executiva? Vamos trabalhar na executiva, sendo que são coisas muito diferentes, são perfis diferentes, mas pelo histórico todo profissional que se desenvolve depois de 30 e tantos anos, que é o tempo que eu estou na aviação, acho que são 30, 34, menos, parei de contar já. Então, você desenvolve todo esse seu conhecimento, óbvio, é uma profissão que eu adoro, eu já fiz 2 tentativas de aposentar, mas não me deixam. Então, quando eu fiz, eu falei assim, não, agora eu vou parar, agora eu vou ficar em casa, quietinha, né? Aí toca o telefone, aparece um convite, vem voar, vem fazer, vem, aí eu não consigo dizer não. Então, eu já desisti de aposentar. Não, não vou me aposentar agora. Vou longe ainda. Malu, eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer e também eu vi ali em cima que fizeram também 2 para você. Agora, antes de ir nessas perguntas, né, e de ler, o que você acha com relação a isso que está tendo desde o ano passado, do movimento de que poderia, né, ou não, tirar o comissário como obrigação, assim, com relação à ANAC, da formação em si do comissário, porque você já tem experiência em empresas aéreas, não estamos falando nesse caso, seria comercial, porque depois você explica, assim, na executiva é necessário que tenha o mesmo requisito do comercial, de o comissário já ter uma pré-formação para que possa se apresentar dentro de uma empresa já com uma ideia do que pelo menos é a função, né? O que você opina sobre isso? Eu soube de alguma movimentação que teve, se não me falha a memória, foi no ano passado ou no ano retrasado, com relação a isso. Eu sou da seguinte opinião, Fabi,
eu acho que um comissário, ele é parte principal de dentro do avião. Óbvio, gente, não estou desconsiderando o piloto, não é isso. Mas ele dá um suporte muito grande para que aquela viagem aconteça, para que aquele deslocamento aconteça. E, por nossa sorte, acontecem poucos fatos emergenciais dentro do avião. Mas eu sou de uma época que é aquela velha frase, emergência é um prato que sempre entra a bordo, a gente nunca sabe quando vai servir. E para eu servi-lo, eu preciso ter treinamento para isso. Eu preciso minimamente ser treinado, e quando eu falo treinamento, pessoal, eu cito conhecimento. Né? Para vocês terem ideia, até eu deixei aqui do lado, toda vez antes de eu ir fazer um voo, eu dou uma olhada no manual do avião. Né? Tem esse aqui, tem manual do Legacy, enfim, está tudo aqui nas minhas prateleiras. Então, você não pode ser pego de forma de calça curta, surpreendido numa situação, você não vai saber o que você vai fazer. Então, o treinamento ele tem que ser inicial e ele tem que ser recorrente. Esse treinamento inicial, se nós formos lá para 1987, quando eu entrei na Varig, a situação econômica do mundo era diferente, a situação econômica das empresas aéreas era completamente diferente, então elas conseguiam ter essa parte financeira para sustentar um treinamento eficaz e eficiente do comissário. Bom, tudo bem, as empresas não têm mais essa situação, então vamos passar esse colchão financeiro, né? Vamos passar essa atribuição para as escolas particulares. Só que essas escolas particulares, elas também têm que ter uma certificação, eu sei que elas têm que ter certificação, mas elas precisam ter também uma atualização, e nós conversamos ontem com o Nonato, com relação a isso até, precisa ter uma atualização, e a própria ANAC também precisa estar com uma substância maior em termos de pessoas, em termos de material humano, para fiscalizar essas entidades que dão esse curso. Né? Então, fica uma situação assim, né, para cá você não consegue satisfazer, para cá também é difícil. O que eu cito é o seguinte, colocar um comissário dentro de uma aeronave, colocar uma pessoa, não vou nem falar comissário, colocar uma pessoa dentro da aeronave sem que ela tenha treinamento, é de um risco, assim, impressionante. Aí eu vou te falar, não coloque ninguém, porque essa pessoa não vai ajudar, ela vai até atrapalhar. Então, você deixar uma pessoa sem treinamento e colocar uma pessoa qualquer de uma outra área dentro do avião é muito arriscado, porque o avião é uma coisa muito específica, nós estamos num ambiente diferente, nós não estamos pisando em chão firme aqui, nós estamos a sei lá, 35, 45, 46 mil pés, um avião executivo voa 46 mil pés, né? A nossa fisiologia muda, o nosso psicológico muda, então se você não tem uma pessoa minimamente capacitada e conhecedora de toda a parte instrumental, digamos assim, que tem no avião, é que nem um cirurgião, você tem o cirurgião e você tem o instrumentador. Né? Então, assim, o curso é um curso muito específico. Então, traçando um paralelo, o cirurgião é o piloto. Né? Agora, a pessoa que vai chegar, olha, eu preciso de um bisturi, eu preciso de não sei o que, eu preciso de não sei o que, é o comissário que vai fornecer essa segurança, não só para os demais tripulantes, para os pilotos, como para as pessoas que estão ali naquele meio de transporte. E tem uma coisa muito importante, eu fiz uma estatística que eu digo assim, com certeza, Fabi, de 10 pessoas que entram no avião, 9 têm medo e uma tem pânico. Então, como é que você vai colocar uma pessoa que não tem conhecimento dentro da aeronave, se acontecer alguma coisa, gente, só imagina a bagunça, para não dizer outra coisa, que vai ficar dentro desse avião. Cada um vai querer fazer uma coisa, o cara vai olhar para aquele extintor, ele não vai saber se é extintor para usar para aquele fogo, porque ele não tem ideia de que classe de fogo que é.
pode até ser que ele use, mas a gente sabe que o extintor ele tem que ser usado de uma forma correta, vai que ele resolve virar extintor de cabeça para baixo, né? Uma fumaça, um passageiro passando mal, um passageiro com sintomas de um ataque cardíaco, ele vai olhar para o desfibrilador e falar, meu, o que é isso aqui? Parece uma televisãozinha. Né? Assim, ficar sem treinamento, eu acho, eu não gostaria de estar viva se isso acontecer. Eu acho que isso não tem como, né? E passar essa responsabilidade do treinamento para as empresas, eu acho muito difícil, porque é um custo muito elevado. Isso, eu vou colocar mais uma pimentinha nisso daí. Nós sabemos que o treinamento que tem hoje em dia, ele está muito parecido, em questão de tecnologia, com o que eu tive, o treinamento inicial há 30 e tantos anos atrás. Então, tem uma vertente, tem algumas opiniões, tem algumas pessoas conversando a respeito de melhorias técnicas desse treinamento de comissário. Então, assim, se o treinamento como está já é oneroso para as empresas aéreas, sendo que as empresas, elas treinam o treinamento inicial, que é a adaptação, que é 25, 30 dias, e depois a reciclagem, que é um resumo. Agora, o treinamento inicial, você sabe, Fabi, é muito mais complexo, é muito mais oneroso, né? E aí, se você acrescentar com uma tecnologia a mais, olha, eu não quero, assim, a gente fala, né, mas eu não gostaria de estar viva para isso. Eu tive muita felicidade de participar de treinamento como aluna e participar de treinamento como instrutora. E eu vim de uma área de, como eu falei para você, que eu me formei em licenciatura e bacharelado, minha mãe era professora, então eu tenho ensino na veia, eu tenho treinamento na veia, eu tenho condicionamento, né, eu sou uma pessoa muito condicionada, muito treinada, eu gosto de receber treinamento e gosto de ministrar treinamento também. Então, se isso, porventura, for bloqueado, eu não sei o que será de mim. E assim, temo pelo futuro dos nossos futuros tripulantes comissários. Né? Então, ao invés deles tirarem, eles deveriam investir mais, né, não só apenas na atualização, como no treinamento, e poder focar mais isso, né? Porque, imagine, o avião cai no meio do mato, a gente faz treinamento de selva, faz essa simulação, cai no meio do mato. E aí, sim, os comissários, que eles tiveram treinamento de, como você falou, né, combate ao fogo, tiveram treinamento na selva, tiveram treinamento na água, tem esses treinamentos. Agora, se os comissários não tiverem mais, ou se fosse assim um pouco... Chega sem nada, sem saber nada, e tem que ser tudo rápido, realmente... Isso é uma cultura que tem que ser feita, né? Nós vemos bastante isso no inicial, Malu, porque às vezes as pessoas estão chegando para a aviação sem saber nada, e dependendo da pessoa ou do aluno, você tem que estar moldando de volta uma cultura diferente. Uma cultura, porque depende como foi o ensino médio, como foi a educação, como foi a cultura, como é que veio e está vindo para você. Então, às vezes, você vai administrar o mínimo que a ANAC te dá hoje, de 159 horas, não dá para você administrar 159 horas para um comissário. Não tem como você cumprir isso, né? Porque, você, além disso, às vezes você tem que... Eu mesma me vejo isso quando eu dou aula. Eu planejo dar isso, mas as dúvidas e as coisas que você precisa reforçar, você para aquilo que você está dando e você volta e começa a falar de outras coisas para que eles comecem a entender, compreender, fazer uma cultura diferente, né? Uma cultura de segurança. Claro, isso daí é muito difícil também, quando eu cheguei a ministrar aula em escola de comissário, que é o treinamento inicial, e é uma coisa assim que é pouco reconhecido, lamentavelmente, mas o trabalho que vocês têm, eu acho que é um trabalho fantástico, porque vocês estão começando a costurar essa colcha, né? E essa colcha, ela está vindo com pedacinhos, que é o que você bem colocou, a situação familiar, a situação escolar, o grau de conhecimento que essa pessoa tem, né, o grau de cultura que ela tem. Então, a minha esperança é que deem mais ferramentas para as escolas poderem formar profissionais mais gabaritados. Né? Isso seria um ponto que, peraí,
eu acho que antes de ter qualquer alteração, na minha forma de pensar, o correto é você ver onde é que estão as lacunas, né? O que a gente pode consertar? Então, assim, se a gente está percebendo que as escolas estão com essas e essas lacunas, poxa, peraí, vamos ver se a gente faz um projeto para a gente recuperar e para a gente reerguer esse material didático, atualizar tudo isso. Nós temos aqui em São Paulo excelentes escolas, tem a EACOM, que você sabe melhor, a Fly, acho que é Fly Brasil, se não me engano. Agora não me lembro. E tem algumas outras também, só que tem outras, e essas são as mais antigas, tem outras que não têm capacitação, que inclusive quem ministra a aula, Fabi, são pessoas que nunca voaram. Eles fizeram a escola, fizeram a banca da ANAC, fizeram a prova, são comissários? São comissários. Mas o que essa pessoa vai acrescentar? Então, assim, eu acho que poderia diminuir um pouco as escolas, elevar o nível de qualidade das escolas, tá? E dar um suporte maior para que esse peso, entre aspas, acho que a palavra certa não seria esse, para que esse ônus não acabe indo para as empresas e, né, está funcionando bem do jeito que está. A única coisa é que as escolas, eu acho que elas precisam exigir um pouquinho mais. Eu até percebo, se me permite um comentário, eu participei, várias empresas, não só na Itapemirim, mas na Azul e na Varig também, de banca de seleção, quando você está contratando comissários. Então, assim, eu consigo perceber, quando eu olho para o comissário, sem ver no currículo dele, de que escola que ele veio. Né? E se ele veio de uma escola... Às vezes eu não sou certeira, né? Eu também não tenho bola de cristal, mas eu consigo perceber se a formação inicial dele foi uma formação numa escola boa, né? Ou se foi uma formação numa escola não tão boa. Eu não uso o termo ruim, eu não gosto desse termo, né? Então, uma escola boa ou uma escola não tão boa. Então, eu acho que a fiscalização deveria ser mais assertiva, né? Ficar mais em cima e manter. Ah, mas a gente vai ter só 4 escolas. É preferível você ter uma quantidade menor, mas elas com substância, elas, né, mais uma representatividade maior. E que o treinamento continue, que a formação continue. Eu até colocaria mais matérias, uma carga horária maior, alguns módulos a mais também, principalmente se a gente parar para pensar em 2 situações. Primeiro, as aeronaves que nós temos hoje em dia são aeronaves de tecnologia, assim, XY Mega Blaster, né, tudo que tem direito. O comissário, quando ele sai de uma escola, ele sai, eu acho que é para voar um 737, né, e aí ele vai dar de cara com a 350, 380, se for voar lá na Emirates, vai dar de cara com o 777, que é o 777, né, que é um avião extremamente tecnológico. Né? As teclas, para você mexer ali no vídeo, que quem faz isso é o comissário, eu olho e falo, gente do céu, o que é isso? Né? Então, assim, agora é o momento justamente por conta disso. Primeiro, a tecnologia da aviação, ela acelerou muito mais do que o treinamento do comissário. E segundo, a gente não pode esquecer que nós vamos vir agora para uma aviação pós-pandemia. Então, quem quiser inovar, quem quiser fazer diferença, quem quiser criar uma coisa nova em termos de aviação comercial, a minha sugestão é faça e faça agora, porque o momento é esse. É muito propício, muito propício. Verdade. Aqui, inteligência aérea, ele fala assim... Vamos aí nas perguntinhas. Aqui é o comentário da inteligência aérea, ele fala assim, infelizmente a maioria das escolas ensina a passar para a ANAC. É o que eu sempre falo, né? Você tem aquela apostila aqui para passar para a ANAC. Só que a ANAC não ensina você como passar numa seleção. Né? Aí você tem as outras, né? As outras matérias que você tem que incluir, relacionamento interpessoal, né? Você tem que incluir a parte de marketing pessoal, tem que incluir a parte de ética, e aí vai. São várias coisas que vai incluindo para que você possa auxiliar também o aluno. Não é só passar na ANAC, assim como também você poder, pelo menos, participar num processo seletivo, porque uma coisa é passar para a ANAC, você está cumprindo o pré-requisito. Agora, para passar num processo seletivo é outra coisa, né?
Bom, tem Eu uma acho que tem que pergunta, dar uma prioridade, inclusive a parte de atendimento, né? Você não tem um curso sim. de atendimento. A gente tem como material extracurricular essas daí, tem maquiagem, programas de orientação profissional, que desde o currículo, tudo essas coisas, né? Etiqueta e postura, relacionamento interpessoal, essas coisas. Aqui teve uma pergunta que passamos já um tempo, que pelo que eu me lembro, disseram assim que o que te deixou mais te deixou gelo na barriga, uma coisa assim. Na barriga? É, Foi até esses dias, eu fui dar uma entrevista. Aliás, ó, tô com a canequinha aqui da Porta de Hangar, né? do Eu fui dar uma Beccari. entrevista lá pro Beccari, lindo, maravilhoso. A entrevista vai, acho que para as próximas semanas, enfim. E lá tem uma parte que é o que ele chama de troca de cueca, né? Que é um programa eminentemente para pilotos. É uma situação delicada que você passou dentro do avião. Eu até brinquei com ele, eu falei assim, olha, Beccari, eu tenho algumas, mas óbvio, eu vou citar uma só. Mas ali foi troca de cueca, calcinha, sutiã, foi tudo, porque deu muito medo. Uma turbulência. A pior coisa que tem no avião não é uma crise com o passageiro, porque isso pode ser contido, uma briga, né, com o passageiro inconveniente, passageiro indisciplinado. Para mim, acho que a pior coisa que tem é a turbulência. Turbulência é por vezes, obviamente, ela é detectada pelo radar, mas a pior turbulência é aquela imprevista, né, que é a famosa turbulência de céu claro, que não tem como prever e as consequências podem ser, assim, de um acidente temeroso. Então, eu nunca gostei muito de turbulência e eu acho que por conta disso eu morro de medo de andar em montanha-russa, né? Então, ficar aquela... Eu não ando em montanha-russa, eu não ando em montanha-russa, não ando. O Bira, ele me perguntou, Malu, o que você achou mais dificultoso na sua carreira? Caramba, meu. Nossa. Sim. Até lembrando, aliás, excelente pergunta, Bira, excelente pergunta, principalmente pelo dia de hoje. A coisa não seria dificuldade, mas uma lacuna que ficou na minha vida, por conta da minha carreira, foi o fato de eu não ter tido filho. Então, isso eu encaro como uma dificuldade que eu tive que superar, porque eu vi amigas minhas tendo filho, enfim, e eu não tive. E eu não tive não foi por problema de saúde, nada, nada, nada. Eu não tive porque eu não ia conseguir me dedicar à carreira como eu me dediquei, eu não ia conseguir dividir a atenção, né? Primeiro que eu não ia conseguir ficar fora de casa, com meu filho em casa, mesmo que tivesse com a minha mãe, uma funcionária, eu não ia conseguir fazer isso. Então, isso foi uma lacuna que eu tive e foi uma dificuldade pelo fato de que eu via que as minhas amigas de voo, minhas colegas de trabalho, algumas, a maioria, elas tiveram filho, e eu olhava, eu falava, gente, isso eu preciso trabalhar, essa é uma dificuldade que eu tive, né? Agora, dificuldade foi estudar para fazer um cheque ANAC, estudar para fazer uma prova, estudar para ministrar uma aula, essas foram dificuldades. Com o passageiro, muito pouco, muito pouco. Com o colega, alguns, porque é difícil agradar todo mundo. Você lidar com gente é isso, né? Lidar com pessoas não é fácil sempre, né? Tem que ser muito flexível. Assim, agora, sempre, para eu não passar perto, respondendo também a pergunta dele, eu sempre fui muito precavida. Então, assim, por exemplo, se o voo decolava tal horário, eu sempre cheguei bem cedo, porque eu não gosto de passar perto. Eu acho que por isso que eu não tenho tanta ruga assim na minha cara, apesar que já está aparecendo algumas, né? Mas eu não sou muito de passar perto, não, Fabi. Então, eu sou muito precavida. Eu acho que um bom comissário, ele tem que agir com prevenção. Até dentro de casa. Até dentro de casa. Malu, Você vê, eu vim fazer live, já tô aqui com a minha água, né? Tá tudo aqui já preparado, já deixei, para não passar susto. 7 horas, a Fabi marcou comigo, Malu, 7 horas, tá ok? Tá ótimo. 5 para 7 eu já estava aqui, Assim, prevenção. Seja precavido na vida profissional e na vida pessoal, que aí dificilmente a gente passa perto.
Mas uma coisinha chata que eu tive na aviação foi o fato de ter tido filho. Tenho 5 sobrinhos, né? E tenho uma filhota agora de 4 patinhas, então não fiquei tão a ver navios, a ver aviões. Mas agora você não pensa em ter filho agora? Não, agora não dá, pela idade não dá, Fabi. Por quê? Fabi, eu já tô com... Se eu falar a minha idade, eu não vai dar. Mas é um desafio. Eu tô com mais de 55. Ué, você tem Só idade se for da minha adotivo. mãe. Só se for adotivo. Filho adotivo, se eu tivesse uma situação financeira um pouquinho mais confortável, aí eu acho que eu encararia. Eu encararia. Mas agora, Legal. com a situação que tá, eu acho que é arriscado. Eu adoro criança, Fabi. Adoro, adoro, adoro. Curti muito os meus sobrinhos. Eu acho que eu ia estragar meu filho, porque eu sou de mimar. Eu comprei muita coisa para eles, na época que fazia voo para fora, minha mala vinha cheia de coisa para eles. Cheio, 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 cheio. Eu não meço esforço. E até hoje, inclusive, tem uma sobrinha minha que está na sala assistindo televisão, que veio passar o final de semana comigo. Então, Que legal. enfim. O Yuri está perguntando aqui, dizendo, para a carreira de comissário executivo, são os mesmos requisitos para o comissário comercial? Então vamos entrar aí na questão propriamente dita, né? Quando você vai para a aviação executiva, a executiva, ela pode, você pode trabalhar ou num táxi aéreo ou num avião particular, tá? E aí você pode ir como comissária homologada, aí você entra como tripulante, ou você vai atuando como comissária, só que você não é tripulante, tá? Eu vou explicar melhor isso e por que que acontece. Pelo RBH, pelo RBAC 121, você tem que ter comissário em aeronaves para mais de 19 assentos. Menos de 19 assentos, não é exigido um comissário, tá? Aliás, isso é mais no 135 também, que é táxi aéreo. Então, assim, todos os aviões que eu voei eram aeronaves que tinham 16, 17 passageiros, 17 lugares para o passageiro sentar. Então, essa aeronave não é exigida por lei que tenha uma comissária homologada a nível de tripulante. Então, aí já começa a dar uma diferença, tá? Então, o que acontece? Quando você vai voar nessa aeronave, eles sabem que você é comissária, que foi o que aconteceu comigo. Eles sabiam das minhas credenciais, tudo bonitinho, só que eu não fazia parte da tripulação em termos legais. Então, eu não tinha regulamentação, né, mas eu estava lá dentro do avião e executava o serviço de bordo, né, e óbvio, se acontecesse alguma coisa, um princípio de fogo, o passageiro passando mal, eles sabiam que eu tinha treinamento para isso. Porém, a atuação final não poderia ser minha, porque para essa aeronave, perante a ANAC e os órgãos reguladores, essa aeronave não tem comissário, né? Então, assim, você não vai como tripulante, porém, se você tiver os pré-requisitos todos iguais a de uma comissária da aviação comercial, pode ter certeza que essa não é uma cereja no bolo no seu currículo, são 10 cerejas no bolo. Faz diferença, óbvio, né? Muito. Porque a gente está falando, Fabi, de trabalhar dentro de um local que custa aproximadamente, eu vou chutar assim, quer dizer, não chutar, vou falar certo, mas é aproximadamente 50 milhões de dólares. Uma aeronave simples, tá? Então, para você colocar uma pessoa para trabalhar dentro de um patrimônio com esse valor, não pode ser uma pessoa que não tenha os pré-requisitos, né? Até tem gente que faz, que usa, mas aí é por conta e risco de cada um. Agora, se você tem um táxi aéreo, se você tem um avião que é seu, e você quer colocar uma comissária homologada, aí sim, você tem que propiciar para ela todos os cursos, você tem que propiciar para ela um cheque ANAC, né? Você tem que propiciar para ela uma escala de tripulantes, você tem que propiciar para ela regulamentação. Então,
às vezes não é vantajoso você entrar nesse plano, nessa opção, onde você vai ser uma, não, mas eu sou comissário, eu sou tripulante daquele jato executivo. E aí eu vou contextualizar, né? O que acontece? Se eu preciso seguir uma regulamentação, dependendo da hora de voo que eu vou fazer naquela viagem, tem que ter, dentro desse avião executivo, 2 comissárias, porque eu tenho que ter uma tripulação de revezamento, né, ou eu tenho que ter uma tripulação composta. Agora, esses aviões, eles não são grandes. Se uma comissária já é difícil da gente ficar lá dentro, imagina 2. Né? E eu vou citar, eu estou até dando esse testemunho, porque teve uma empresa que eu trabalhei há um tempo atrás, eu falava, não, vamos fazer o projeto para homologar as comissárias, tem que ter comissária. Aí eu comecei a pensar, eu falei, caramba, eles vão gastar uma grana para fazer treinamento, para manter, tem que contratar uma outra comissária, porque 90% dos voos que a gente fazia eram voos internacionais. Né? Então, se eu chegasse de voo, eu ia ter que ter meu período de descanso, cruzou tantos fusos, tem tanto de descanso a mais e tal, é folga, tem que ter tanto de folga e tal. Então, assim, provavelmente, eles iam optar por não ter comissária. Então, eu falei, opa, deixa eu ficar quieta, né? Eu sei que eu sou comissária, eu sei que eu tive um treinamento, eu sei que eu mantenho o meu conhecimento em dia, mas eu não preciso externar isso daí, eu não preciso, né? Não, porque eu sou um comissário executivo, formado, gabaritado, não sei se é vantagem. Agora, se você tiver os pré-requisitos, que são basicamente os mesmos de uma comissária que voa na aviação comercial, melhor para você, com certeza, com certeza. Sendo que é um pré-requisito que tem na aviação comercial com um plus. E o plus, o que seria? O inglês. Afiadíssimo. Então, para não dizer que o pré-requisito é o mesmo, né? Opa, você tem que ter o inglês também. Você tem que ter o inglês também. Né? Então, assim, fica um pouco confuso, tá? Mas você tem essas 2 opções. Se você vai como um tripulante, como comissária homologada, você tem que fazer todo o passo a passo, né? Que o RBAC 121, que o RBH 121 exige. Né? Agora, senão você pode ficar no 91, que aí no caso você está voando com o proprietário da aeronave, não tem tantas exigências, né? Agora, você, para isso tudo ficar bem confortável, para que isso não dê um nó na nossa cabeça, na minha cabeça, eu como comissária, não dê um mal-estar para os pilotos, para o dono do avião, a melhor coisa, Fabi, senta, conversa, vê o que você pode ceder e o que eles que querem te contratar podem ceder também. Tá? Então, assim, é uma área da aviação que a gente trabalha muito de mão dupla. Então, você tem que ter cuidado, muita atenção e muito respeito para saber até onde você pode ir em termos de solicitações. Eu não diria em termos de exigência, que aí é uma palavra muito forte. Né? Em termos de solicitação. Todas as aeronaves que eu voei, eu ia como atendente de cabine. Tá? Eu nunca fui uma comissária homologada na aviação executiva. Porém, meus manuais estão aqui, eu fiz curso na Flight Safety, né? Fiz curso na Embraer do Legacy, por quê? Porque as pessoas que me contrataram queriam manter o meu conhecimento à tona, né, meu conhecimento atualizado, e eu também gostava de fazer esses cursos. Aí é que eu digo, né, que é uma estrada, né, uma via de mão dupla. Eles me propiciavam esses cursos. Fabi, quando eu fiz o curso da Flight Safety, que é um curso caro, se faz fora do Brasil, eu consegui fazer 2 vezes,
eu praticamente não dormia, porque eu estudava, era tão gostoso, é tão bacana, Fabi, você ter um treinamento numa escola, numa entidade, numa universidade, num centro de treinamento, seja o nome que for, capacitado e com um simulador ali para você fazer, sabe, com toda a tecnologia, eu digo em termos de tecnologia, é muito bacana. Então, eles até percebiam, eles ficavam felizes em me propiciar esse treinamento, que é caro, porque eu adorava, eu adorava. Então, também tem essa coisa desse perfil, você tem que se mostrar grato, perdão, e principalmente interessada para, tudo bem, eu não sou tripulante, eu não sou comissária, eu sou uma atendente de cabine, mas qualquer coisa que aconteça no avião, todos os passageiros que voaram comigo, todos, sem exceção, eu posso ter certeza que eles sentiam a diferença, né? E eu tive essa certeza em aliás, em algumas situações, mas eu vou resumir uma, que era assim, eu estava trabalhando e tal, ou era avião particular, ou era táxi aéreo, e olhava assim, né, e às vezes voo mais longo, né, e aí depois a gente começa a conversar, eles perguntam muito da gente, que eles querem saber, né, onde é que você mora? Faz tempo que você está na aviação e tal, eu vi aquela fatídica pergunta, né, você trabalhou aonde? Eu falei, eu trabalhei na Varig. Mas logo dá para ver, você dá um show, que maravilha, né, então, e isso dá para a gente reconhecer e ter a certeza de que todo o teu esforço, toda a dedicação valeu a pena. E uma segunda situação também, eu voava muito com passageiro não, a gente fala passageiro, né, mas eram empresários, diretores, presidentes de um banco aqui no Brasil, né, um banco particular, que eu não vou citar o nome para não ficar fazendo propaganda. E eu voava bastante com o presidente desse banco, uma pessoa assim muito querida, extremamente educada, e eu desejava, né, eu fazia um briefingzinho rápido ali com eles antes da decolagem, e eu desejava uma boa viagem. E ele falava para mim, ele falava assim, mas Malu, com você aqui, isso aqui não vai ser uma viagem, é um passeio. Então, assim, quando você ouve isso, Fabi, você fala assim, falei, caramba, olha o grau de calma, de tranquilidade, de amabilidade e de conforto, que é o que a gente tem que passar para os passageiros. Olha o grau que eu estou passando isso para ele, que eu não sou funcionária dele, ele não era obrigado a falar isso, não é obrigado a agradar nada, né? E a gente percebe quando a pessoa está falando mesmo de coração. Ele falou, Malu, isso aqui com você aqui dentro não é uma viagem, é um passeio. E eu olhava e falava, gente, eu tenho certeza que todos morrem de medo de andar de avião, né? Só que você ter uma pessoa capacitada, com treinamento, né, gabaritada, é outros 500, né? E a executiva pede isso pela categoria dos aviões que a gente voa e pela categoria das pessoas que a gente transporta ali dentro. Porque são pessoas muito gabaritadas. Não estou indo para, né, porque a gente voa muito com político também, empresários, porque é desse partido, porque é isso, porque é aquilo, não me interessa. Na executiva, na aviação em geral, eu sou apolítica, eu não tenho religião, né, inclusive, para vocês terem ideia, eu tenho um colarzinho que tem uma cruz, né, eu sou católica, praticante, enfim, na igreja, vou na missa, enfim. Quando eu faço voo no executivo, eu não viajo com esse colarzinho, porque eu sei que tem algumas pessoas que não são da religião católica. Então, eu não posso, Fabi, ostentar e externar com muita firmeza qualquer preferência que eu venha a ter. Né? Então, isso é uma coisa assim, que eu sempre tomei muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. Mas, enfim, eu falo bastante, hein? Mas tá ótima, tá bom. Aqui, inclusive, tem um comentário do Yuri falando assim, perfeito, muito obrigado, só fortaleceu meu foco na aviação executiva. Você não explicou, você desenhou. Eu sou tão ruim para desenhar, gente, se me pede para desenhar um patinho, eu só consigo desenhar o número 2. Mas é muito bom. Vamos lá.
Não, ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, não, não. Pode passar. Se tiver mais alguma pergunta aí com relação a específico da executiva. Não, agora não tem pergunta. Só tem um comentário aqui do AMO A320, que diz assim: tripulação Transbrasil, VARC e VASP sempre tiveram excelentes treinamentos e tratamento com os passageiros. É uma... Eu não sei se seria certo falar, mas foi uma outra aviação, né? Hoje nós estamos com uma cultura totalmente diferente hoje. E eu acredito que daqui a uns anos vai ser outra cultura também. Imagine nas gerações das minhas filhas, dos meus futuros netos, como é que vai ser. Então a gente cada vez mais vai modificando esse período, vai modificando, né, o estilo de vida, o olhar. Então são várias coisas que a gente vai passando de acordo com o tempo que estamos vivendo. Por exemplo, agora nessa pandemia. Quem ia esperar a pandemia? Então muitas coisas modificaram hoje, inclusive o relacionamento com as outras pessoas, embora seja na aviação ou não. E pós-pandemia, eu acredito de que não vai ser igual à pré-pandemia ou antes pandemia, né? Eu acredito que vai modificar muitas coisas. Ou a gente fica mais unido nesse período de pós-pandemia, porque nessa fase que nós estamos vivendo agora de estar afastados, de não poder fazer muita coisa, sentir essa falta de poder estar com alguém, ou não sei o que vai acontecer, né? Hoje mesmo a minha filha de 10 anos, ela falou assim para mim: ai mamãe, não aguento mais essa pandemia, eu quero muito viajar. Aí ela pega o Google Maps e ela fica olhando no 360, onde ela quer ir, ela vai para lá e fica olhando e andando, e ela vai te mostrando, né? Vai em tempo real. E eu falei para ela: filha, você tem 10 anos, não fica chateada com isso, porque devagarzinho isso vai te consumindo e isso vai te deixar triste logo mais. O que você tem que ficar é hoje feliz que estamos juntos, estamos aqui com a família, eu estou mais com vocês agora, você está estudando online, a gente está mais junto. Teve uma época que você falava assim para mim: ai mamãe, você só trabalha e nunca está com a gente. Agora estamos juntos, então veja desse lado. E quando acabar a pandemia, a gente voltar à nossa vida normal, a gente vive esse momento. Então nós vamos viver o que é hoje. Então hoje nós estamos, assim, embora esteja difícil, pelo menos aqui em casa estamos com saúde, não falta comida em casa, estamos juntos, ninguém está brigando, não sente frio, não tá tudo bem aqui em casa. Vamos aproveitar esse momento. Do que você ficar se lamentando e depois vir cair numa depressão por conta disso. Não está fácil, não está. Mas vamos tentar ver o lado bom. Aí ela falou: tá bom, tá bom, tá bom. Aí ela vai lá na internet, fica olhando, vendo e vai passando, porque senão isso vai consumindo, Malu. Já estamos há mais de um ano com isso vai consumindo. Isso que eu ia falar, Fabi. Claro que não só a nossa parte interna, a parte familiar, mas especificamente a aviação, ela vai vir uma aviação de uma maneira muito diferente, um conceito muito diferente, e quem não se atualizar vai começar a perder cliente, porque as pessoas não vão entrar no avião da mesma forma, com os mesmos princípios e com os mesmos propósitos, que entravam há 2 anos atrás. Né? Então, o tripulante, falando especificamente do tripulante, o tripulante, ele também precisa ser preparado para essa diferença que vai ter. As empresas que estão iniciando agora, eu acho que elas estão saindo na frente, porque como elas não têm ainda uma cultura formada, elas têm como formar essa cultura nova pós-Covid. Sim, elas vão criando agora, né? Claro, elas vão ser desbravadoras de um conceito novo. Então, às vezes, posso estar errada até em termos psicológicos, mas enfim, é preferível você cultivar uma coisa nova do que você tirar aquele conceito antigo e colocar um novo. O meu raciocínio vai por cima disso daí, né? Para mim foi muito difícil quando eu fui para a executiva, porque o raciocínio que eu tinha, a minha cultura, apesar de ter vindo de uma escola muito boa, era uma coisa assim que o ápice do atendimento era uma primeira classe. Então, para mim, o topo era a primeira classe.
E eu descobri que existe o topo do topo, Fabi. Tanto que as pessoas perguntavam, né? Quem voava muito comigo na primeira classe e tal, depois que eu fui para o executivo, sempre perguntava. Falei assim, Lu, primeira classe voar nesses aviões executivos é a mesma coisa que a primeira classe? Eu falei, não, gente, é mais do que uma primeira classe. Né? Então, assim, foi difícil para mim no início, eu não nego, porque eu tive que tirar alguns conceitos, algumas informações, já estava na minha cabeça há muito tempo, porque eu não me lembro, mas eu acho que eu fiquei mais de 10 anos voando só na primeira classe da Varig, nos voos internacionais, que era uma primeira classe muito trabalhosa e cheia de detalhes e de requintes. E para mim, aquilo ali já era o topo, já era o máximo. E eu tive que me refazer, eu tive que me recriar, e eu tive que trabalhar muito, Fabi, em termos de excelência. Eu tive que ir atrás, através de conteúdo, e tudo sozinha, porque a aviação executiva para nós comissárias, eu até cito, abrindo um parênteses, eu nem cito muito comissário, porque tem poucos homens na executiva, muito poucos, né? Mas essa profissão para a gente é uma profissão muito sozinha, né? Muito solitária. Primeiro que no avião é uma comissária só, não tem 2, 3, 4, né? Nos pernoites também, o pernoite a gente descansa bastante, porque a gente chega muito cansado, porque você chega nos pernoites, não é como a gente faz na aviação comercial, você pega a tua mala, a tua bolsa e vai embora para o hotel. Você tem que arrumar o avião inteiro, você tem que organizar o avião, porque, vamos supor, nós chegamos amanhã de manhã em Nova York, está previsto para a gente ficar 5, 6 dias em Nova York. Se der uma situação qualquer, um problema qualquer, o seu patrão, o dono do avião, ou quem fretou a aeronave, ele pode querer voltar no dia seguinte de manhã. Então, eu só vou para o hotel descansar depois que a minha aeronave estiver limpa, minimamente limpa e organizada. E isso a gente acaba fazendo sozinho. Claro, eu sei, os pilotos, eles ajudam muito, mas eles também têm as tarefas deles, que assim como tem setores específicos numa aviação comercial, faz um plano de voo, documentação, etc., etc., na executiva, quem faz isso são os pilotos. Então, a carga de trabalho para um atendente de cabine, para um comissário, tá? Para um comissário, para um piloto na aviação executiva, é 5, 6 vezes a mais. Por isso que a gente ganha um pouquinho a mais, por isso que a gente tem umas benesses a mais, não é esse a mais, assim, a títulos de esbanjar. Né? É tudo muito calculado, porque é merecido, viu, Fábio? Eu falei, olha, eu nunca ganhei um salário bem mais na executiva do que na comercial, isso daí todo mundo sabe, mas eu fiz jus a cada centavo que eu ganhei na executiva, porque o nível de qualificação, o nível de exigência, tem que estar tudo muito limpo, muito organizado, muito ajeitado, validade de todos os produtos a gente tem que checar, porque não tem ninguém que vai checar. Né? Eu ia, um voo, por exemplo, se saísse amanhã de noite, o dia antes, eu ia no avião, eu já levava a minha mala, eu já deixava aquele avião pré-pronto, se precisa já decolar com algumas camas já prontas, arrumadas, é lençol, é edredom, é travesseiro grande, é travesseiro pequeno, é material de toalete, né, é material de galley. Sabe a sua casa, Fabi? Você pega a sua casa e põe num espaço pequenininho, né, e aí você decola. É isso, um avião executivo é isso. É a sua casa, só que assim, você tem que ser muito organizado, aproveitar todos os espaços, todos os cantinhos, né? E quem vai verificar, vai ver o que está faltando, o que está precisando, o que precisa para limpar, para cuidar, né? É a comissária que vai fazer isso. E é muito bom também, eu até acabei me especializando tanto na área de atendimento, como na parte também do mercado do luxo.
Participei de alguns cursos, alguns treinamentos, porque eu senti no meio, quando eu estava no meio da minha carreira na aviação executiva, que estava me faltando um pouco de conhecimento desse brilho a mais que tem o mercado do luxo. E aviões executivos, iates, helicópteros, carros de marcas lindas, maravilhosas, fazem parte desse mercado do luxo, né? Grifes de roupa, grifes famosas. Então, eu sempre gostei dessa área, mas como eu não faço parte do mercado do luxo, eu senti essa falta, né? Então, eu fui atrás e falei, opa, peraí, eu vou me especializar nessa área. E é uma área deliciosa. Apesar de que na aviação executiva não existia curso específico para isso, para uma pessoa que quer voar na executiva, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um curso? Existe um curso? Agora até existe porque eu ministro esse curso, eu montei uma consultoria, eu ministro o curso, já passei por para esse conhecimento para algumas comissárias, algumas atendentes de voo, e é um curso extremamente completo, muito detalhado, é aula individual, é aula particular. Eu não faço esse curso para 4, 5 pessoas. Por quê? É bem isso que você falou, Fabião, uns minutos atrás. Eu preciso ver até onde a pessoa tem o conhecimento e o que eu preciso passar para ela de conhecimento. E de que forma que eu vou passar isso para ela, né? Eu tive uma aluna, foi muito interessante, ela é muito boazinha, e a parte final do curso, inclusive, eu faço uma visita técnica em algum shopping, e aí eu utilizo ou o shopping Cidade Jardim, ou Iguatemi, ou JK, óbvio, isso antes da pandemia. Apesar de que eu ministrei curso agora no meio da pandemia, e nós fomos fazer uma visita técnica no shopping Cidade Jardim. E essa aluna minha, já faz alguns anos que eu dei aula para ela não achou nada do shopping Cidade Jardim. Ela olhava assim, assustada, ela estava assustada, porque não é o nicho dela, e ela não gosta dessa área. Então, mostrava uma coisa para ela, em termos de decoração, em termos de detalhe. Eu falei, olha como essa prateleira, né, tá com enxoval de cama, mesa e banho, olha como está tudo meticulosamente ajeitado, arrumadinho, olha o cheiro, a música de fundo, você mexe muito com os sentidos, né? Uhum. Então, assim, e ela não ficou, não fixou, né? Tanto que ela acabou indo para a aviação comercial, ela não gostou da executiva, né? Então, assim, a pessoa também, além de querer ganhar mais, ela também precisa gostar dessa parte, desse universo, que é o que a gente chama de mercado do luxo. Você não precisa usufruir, você não precisa comprar uma bolsa Louis Vuitton, uma bolsa Salvatore Ferragamo, não, Gucci, entendeu? Não, eu também não tenho. Adoraria, mas eu não tenho. Mas você precisa saber. Conhecer, né? Tem que conhecer, pelo menos. Você não pode olhar para uma bolsa da sua patroa, da dona do avião que está entrando, e você olha com aquele olho assim arregalado, porque você nunca viu essa bolsa, né? Um perfume suave que você sente no avião, você não pode ficar, ai, que cheirinho gostoso. Não. Eu nunca tive dinheiro para comprar um perfume daquele. Porém, eu já fui num shopping, numa loja, que o aroma era igual, que o perfume era igual. Então, não pode me causar estranheza, né? Esse aqui é o ponto específico. Então, a executiva é uma coisa além do que a gente está acostumado. Fora a exigência, o gabarito, tudo. Você tem que estar na linha. Você tem que estar na linha, assim, ó, para você ser feliz, né? Para você ficar 8, 10 anos na executiva e não achar que você está 40, 50 anos, né? Luísa, você sabe alguma coisa sobre a questão de comissário, mas assim, no helicóptero? Então, de helicóptero, Fabi, eu conheço alguns colegas que estão voando no helicóptero, tá, que são comissários, só que lá é especificamente para segurança. Eles fazem
os trechos dos helicópteros que vão para as plataformas, né? Sim. São contratados por essas empresas. O salário não eu acho que é um salário intermediário entre a aviação comercial e a aviação executiva, indo um pouquinho mais para a executiva, tá? Mas o treinamento deles é um treinamento que eu, particularmente, eu acho que eu não sobreviveria no treinamento deles, né? Algumas manobras que eles fazem é incrível, eu acho que eu não ia conseguir. Por quê? Porque esse helicóptero, ele sai de um ponto de terra e ele fica X horas, que eu acho que às vezes 2 horas, em cima do mar, Fabi, e depois vai para uma plataforma. Imagina se esse helicóptero cai na água, óbvio. Às vezes ele pode afundar e você tem que fazer toda a manobra para você sair do seu sítio embaixo d'água. Se já é difícil a gente sair de um cinto de segurança aqui em terra, imagina debaixo d'água. Então dizem que o treinamento deles é uma coisa assim específica, é muito bonito, né? Mas eu particularmente eu tenho um pouquinho de medo, acho que eu não me aventuraria nessa parte de helicóptero. Mas tem o treinamento específico e eles estão lá no helicóptero somente para segurança. Eles não vão no helicóptero, não vai servir água, café, biscoitinho, nada. Eles fazem parte da tripulação e olha, para ser bem sincera, outro dia eu estava refletindo sobre isso. Qual área da aviação entre a executiva, offshore, que são os helicópteros, e executiva, qual área que realmente o comissário ele está ali muito agarrado com a parte de segurança, seria o helicóptero. Porque nos aviões comerciais, a gente disfarça um pouquinho com o serviço de bordo, né? E no helicóptero, não é serviço de bordo, eles não têm serviço de bordo para fazer. É especificamente segurança. Então, acho que das 3 áreas que você pode ir, o helicóptero, acho que ele visa, ele é específico para a parte de segurança, inclusive na série que eu estou lá no Teaching for Free, no Flying for Free, eu acredito que, acho que meados do mês que vem, nós vamos ter uma entrevista que já está pré-agendada com comissários que atuam na área no offshore, que foram colegas meus na Varig, e já convidei eles para participar da live, fazer uma entrevista para esclarecer tudo isso, né? Então, eles só estou assim aguardando a acomodação das agendas, mas a gente vai falar sobre isso, e aí depois, se for o caso, você entra em contato com eles, e aí traz no teu perfil também aqui no Instagram, para falar alguma coisa com relação a isso. Mas o que eu posso te adiantar é que aí já é um perfil bem mais específico. Eu acho que tem que ser pessoas duronas, né? Apesar do meu sobrenome Lage, eu não sou tão durona assim, não, para encarar um helicóptero. Já é bem mais complicado. O Alexandre fala assim, essa eu sei bem. Não, faz tempo que eu estou querendo trazer essa questão de comissário de helicóptero, né? Faz tempo que eu tô atrás disso também. Porque pelo menos o que eu conheço de comissário de helicóptero, são mais homens, né? Não lembro de ter mulher, né? A maioria são homens, praticamente. Né? Tem meninas? Tem meninas. Tem. É interessante, tem mais, por exemplo, na aviação comercial, pelas últimas informações que eu tive, é 60% de moças e o restante de rapazes, né? Então, a maioria continua sendo moças. Na aviação executiva já é o contrário, né? 90% mulheres e 10% homens. Fora do Brasil, eu acho que segue mais ou menos, mas aí eu acho que já diminui um pouquinho. Seria 60%, 70% mulheres e 40%, 30% para homens. Não, mas estou falando do helicóptero. Exato. Agora, de helicóptero, eu vou até ver isso daí, Fabi, mas eu acho que seria... Que deve ser mais homem, na minha opinião, eu não tenho conhecimento. Não, tem algumas meninas que vão helicóptero, sim. Sim, tem sim. Eu acho que pode ser até 50% de cada, pode ser. É que não tem muito profissional nessa área, né? Mas eu acho que é 50-50, viu, Fabi? Interessante, viu? Isso daí acho que é 50-50.
Agora, para a aviação executiva, até falando em dados, tem um dado muito interessante, que quando eu comecei a montar esse treinamento de aviação executiva, claro que você tem que conhecer alguns dados, algumas coisas a mais. O mercado brasileiro de aviação executiva para tripulantes é o segundo mercado mundial. Ele só perde para os Estados Unidos. Eu achava que o Brasil estava lá atrás, né? Isso é em movimento de aeronaves executivas no todo, tá? Aeronaves de pequeno porte, de médio porte, e de grande porte a gente não tem muito aqui no Brasil, que aí eu citaria um Boeing, um Airbus, né? Tem um, dois, só no máximo, não tem muito mais que isso. Nós temos mais aeronaves de pequeno porte e de médio porte. Agora, você chegar e ter esse dado que a aviação executiva no mundo, a brasileira é a segunda em termos de movimento, uau, né? Então tem esperança para bastante gente aí. E eu acredito que agora, passando a pandemia, eu sou muito otimista. Além de ser otimista, eu estou de olho no mercado. Eu tenho quase que absoluta certeza, quase não, tenho absoluta certeza que a aviação vai dar um incremento muito grande. As pessoas não iam estar direcionando tempo, investimento financeiro que estão para a certificação de novas empresas, se o mercado não fosse promissor, né? E a aviação executiva também, nós temos alguns indícios que isso daí vai dar um crescimento grande, e o primeiro indício, que aliás é bem próximo aqui da minha casa, nós temos agora um aeroporto exclusivo para aviação executiva, que é o aeroporto Catarina, que fica aqui na rodovia Castelo Branco, no sentido interior São Paulo. É um complexo enorme, inclusive tem o shopping, é um outlet, né, o Catarina, que é no lado capital interior. E no outro lado da pista, do lado de quem está vindo do interior, tem o aeroporto Catarina, que é fantástico, belíssimo, eu tive lá já. As instalações não perdem nada para instalações de FBOs e aeroportos executivos internacionais. É lindíssimo lá, e eles estão com um movimento já grande para tirar um pouco o fluxo de movimento de Congonhas, né, dessas aeronaves executivas, e eles estão com um plano relativamente acelerado para a internacionalização desse aeroporto. Então, a hora que tiver toda a estrutura para fazer, para o Catarina se tornar um aeroporto executivo internacional, Fabi, olha, vai ser um estouro da boiada no bom sentido, porque por mais que a aviação comercial cresça, nós temos aqui no Brasil um movimento financeiro muito grande. O Brasil é muito promissor, apesar de todas as barbaridades que acontecem por aí. O Brasil é promissor em termos financeiros, porque tem um turismo extremamente eficaz, eficiente e atrativo. Aliás, deixa eu me corrigir agora, eu não colocaria nem eficaz, não. Colocaria atrativo. O turismo aqui no Brasil é uma das coisas mais fantásticas que tem, comparadas com o que tem lá fora. E o Brasil é um país que não pode ficar sem aviação, né? O Brasil não tem como. É um país... Eu venho falando assim, a aviação não tem como acabar. Não me imagino ir para Paris de navio, não. Não tem. Não consigo. Não tem. Primeiro porque tenho medo de água, e segundo não quero. Se eu tivesse dinheiro... Mas, Fabi, muito dinheiro, mas se eu tivesse muito dinheiro, eu teria uma empresa aérea aqui no Brasil. Mas ia ser com algumas especificidades, né? Agora, enquanto eu não tenho dinheiro... Você me ajuda, você me contrata para te ajudar. Opa! E assim, e tem outro detalhe. O Brasil, não só ele é muito propício por conta de turismo, né? Nós não temos acidentes não neva aqui no Brasil, terremoto, abalos sísmicos, etc. Isso também não tem, né? A terra que é maravilhosa, o que você planta dá, né? Então, por isso que eu digo, em termos econômicos, o Brasil é muito propício para isso. E tem uma coisa, Fabi, que é muito importante, que a gente não pode esquecer. O brasileiro, ele é extremamente capacitado para trabalhar na indústria da aviação. Por quê?
E eu não digo só de pilotos e comissários, eu estou falando de tudo, manutenção, agente de aeroporto, tudo. É um povo criativo, é um povo emotivo, é um povo inteligente, é um povo que trabalha de sol a sol, né? E isso são 4, resumindo, né? São 4 pilares que você tem que ter na aviação. Você tem que ter criatividade, você tem que ter emoção, você tem que ter boa vontade para trabalhar, tá? E você não tem que ter essa coisa de que não, deu 5 horas da tarde, eu pego minha bolsa e vou embora. Me irrita profundamente, lamentavelmente, eu já trabalhei em empresas que tinham colegas que, assim, deu 5 horas e nem bate ponto, hein, Fabi? E nem bate ponto. Deu 5 horas, pega a malinha e olha, e vai embora. Tchau, Isso, né? eu falei, ai, isso não dá. Mas, fora do comodismo, né? O brasileiro é muito propício para trabalhar na aviação e nós temos uma mão de obra extremamente qualificada que está disponível para trabalhar no mercado da aviação. Você tem excelentes comissários, você tem excelentes psicólogos, você tem excelentes pilotos, né? Eu falo assim, se você sacode árvore, uma boa árvore, cai um monte de bons profissionais gabaritados a nível de tripulação, tá? Eu não vou citar os outros, porque eu não conheço muito a área de mecânicos e tal, essa parte eu lido, enfim, mas eu não conheço muito. Mas o Brasil, ele é muito fácil para você conseguir, a gente só não tem muito dinheiro, né? Mas para você montar uma empresa aérea, você consegue montar uma empresa aérea do jeitinho que você quer, né? Mais clássica, mais despojada, ou então, não. Eu não quero montar uma empresa aérea comercial, eu quero montar um táxi aéreo, eu quero montar uma aviação executiva. Você também vai ter pessoal gabaritado para trabalhar. Então, mão de obra, não se preocupe. A nossa preocupação é dinheiro, a gente tem que arrumar dinheiro, só isso. Luísa, 2 coisas, tá? 2 coisas antes da gente concluir. A primeira é bem rápido, que eu estou vendo aqui que o Eduardo morreu. Difícil, morreu, né? Eduardo morreu. O Eduardo sempre assiste as lives do Eduardo mesmo? Eduardo morreu. Tá. Eduardo. Ele perguntou se na executiva, né, vocês têm o descanso, né, se o voo longo. E uma outra coisa, eu estou vendo aqui que o Alexandre, ele é comissário de helicóptero. Eu estava pensando de fazer uma live na Iacom, porque isso aí é uma coisa que eu quero fazer há muito tempo. Aproveitar, porque o Alexandre falou que sim, aqui ele falou que podíamos combinar e trazer o helicóptero e a executiva. O que você acha? Ótimo, Até porque, Fabi, é bem interessante que normalmente quando a gente fala de aviação executiva, a gente opera no 135, no 135, não é no 121 como é na aviação comercial. E isso assemelha muito a função do comissário que está no helicóptero no offshore. Mas pode marcar, vai ser bem, eu vou combinar com ele direitinho, assim, porque vai ser bem interessante, são 2 coisas não muito comum de ser tratado. A comercial a gente vê muitas coisas por aí, mas a executiva e o helicóptero, para mim, principalmente helicóptero, para mim é um pouco mais raro. Eu tenho pouco conhecimento de como é exatamente a função dentro do helicóptero. Para mim é muito mais fácil o comercial. Vamos lá, deixa eu responder a pergunta do Eduardo. Ele faz perguntas fantásticas. E todas as lives também, eu estou sempre trocando figurinha com ele, não conheço ele pessoalmente. O nosso descanso na aviação executiva é assim, tem alguns aviões que a gente voa, por exemplo, o Gulfstream, ele não tem uma estação de comissário, ele não tem um assento específico de comissário. Então, para pousar e decolar, ou a gente pousa e decola no jump seat, que é um assento a mais que tem na cabine de comando. Isso, se você só tem 2 pilotos. Porque se você estiver fazendo voo internacional com 3 pilotos, o terceiro piloto vai pousar e decolar ali no jump seat. Então, nesse caso, meu Deus, onde que a comissária decola? Eu decolo junto com os passageiros. Ou sentada no sofá, que é o que a gente chama de divã, que ele fica lateralizado, ou em uma das poltronas que eles sentam, né? Então, isso também é um detalhe.
se você vai levar uma comissária a mais no seu avião, e esse avião, o fabricante, não tem nessa aeronave um assento específico para comissário, como tem no Airbus, no Boeing, que é a estação de comissário, você tem que deixar uma poltrona liberada, você não pode lotar esse avião, porque eu estou indo como passageira, tá? Você lembra que eu não sou homologada. Então, assim, se eu estou indo como passageiro nesse avião, eu tenho que ter um lugar para sentar. Então, assim, se o avião cabe 15 passageiros, eles só podem convidar ou ter dentro do avião 14, eu sou a 15ª, porque eu vou sentar e decolar lá atrás. Então, para pouso e decolagem seria isso. E também no caso de descanso, que é o que ele falou, porque as duas coisas estão atreladas, a mesma coisa. Ou no meu horário de descanso, que eu descanso muito menos na aviação executiva, porque eu tenho que fazer aquele serviço de bordo, eu tenho que recolher, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que guardar a louça, e dificilmente a gente usa louça descartável, é prato mesmo de porcelana, é copo, é taça de cristal, são coisas caríssimas, então eu tenho que lavar, tenho que enxugar, organizar para o próximo serviço. Então me sobra um espaço muito pequeno para descanso. Então, ou eu descanso na poltrona de passageiro, um descanso assim, muito suave, né? Ou no jump seat, se não tiver com 3 pilotos, ou uma outra opção, por incrível que pareça, às vezes a gente tem saco de dormir, sabe saquinho de dormir que você leva no camping? Eu ponho ali no chão da galley, para eu ficar meio que recostada, meio que deitada, né? Não é fácil, não é fácil. Ah, mas não pode deitar, porque... Gente, eu não estou indo para essa seara, tá? Eu estou indo na parte de descanso. Algumas comissárias que vão na executiva têm uma cadeirinha, sabe aquelas cadeiras tipo diretor de filme, que ela é dobradinha, né? Pega aquela cadeirinha, fica um pouquinho sentada ali, com atenção, né? Ah, mas e se tiver uma turbulência e tal? Esses aviões, normalmente, eles voam a 43, 44 mil pés. É difícil pegar turbulência, é difícil, né? Mas, enfim, não é para você deitar e, né, sonhar. Não, você fica sempre atenta. Então, é um voo que cansa muito. Bagunça o cabelo também, amassa a roupa, então tem que estar tudo encostadinho, só com cuidado, né? Para não... Maquiagem... É muito detalhe que acaba bagunçando. Sim, se você está trabalhando, se você está voando um avião da Embraer, por exemplo, um Legacy, que eu voei bastante tempo, o Legacy, ele já tem a estação de comissária. Então, eu até posso pousar e decolar naquela estação, apesar de que eu não tenho treinamento, porque eu não sou comissária, eu não sou homologada, na verdade, eu deveria decolar e pousar junto com os passageiros, né? Mas, por questão de logística, dinâmica, né, por vezes, né, às vezes você decola e pousa ali na estação de comissário, e o teu descanso, aí você faz ali. Agora, Fabi, é aquele assento que é reto nas costas e reto no teu assento. Aí eu levava a minha mantinha, eu tenho uma mantinha, um travesseirinho pequeno e me recostava ali do lado na porta e tal. Mas é um período pequeno de descanso que a gente tem. É um período bem, bem pequeno, né? E lembrando que você tocou no assunto, então assim, só respondendo, finalizando, fechando a resposta do Edward, a gente não tem um local específico de descanso, né? E eu, assim, eu tive muita sorte, porque todas as aeronaves que eu voei na executiva, as pessoas tinham uma consideração muito grande, não só por mim, como pelos pilotos. Então, eles sempre deixavam um assento vazio, eles não levavam a família inteira, todos os convidados, normalmente, principalmente em voo diurno. Noturno, não, mas em voo noturno, perdão, em voo noturno. Diurno, eu nem descansava, diurno ficava o tempo todo ali em pé, porque eles pedem muitas coisas, cada um pede uma coisa de um momento, você tem que ficar disponível ali o tempo todo. Mas no voo noturno, normalmente eles deixavam um assento vago, né, e aí eles avisavam o piloto, falaram, olha, aquele assento ali é para Manu descansar e tal, e aí eles passavam, um assento aqui para você descansar, fique à vontade. Agora, o ficar à vontade, Fabi,
Não era eu colocar pijama, que você falou, soltar o cabelo, toda desgrenhada. Tirou o Não, né? sapato. Ficava lá bonitinha. A maquiagem que você falou é interessante a gente falar um pouquinho a respeito dessa parte que eu chamo de dress code. É uma maquiagem leve que eu uso, tá? Porque na executiva a gente não tem muito tempo de ficar indo no toalete para ficar retocando. Então, é uma maquiagem leve. Eu não costumo usar esmalte vermelho como eu estou hoje, porque as poltronas são poltronas de couro, maior Claro. parte. E aí, o esmalte, às vezes, sabe quando você faz um risco assim no esmalte vermelho? Esse esmalte fica, e você não vai passar acetona nesse couro natural. Então, assim, eu nunca voei na executiva com esmalte vermelho. Era sempre esmalte clarinho, um nude, né? Alguma coisa assim. E em termos de uniforme, eu já trabalhei com uniforme, mas ultimamente eu estava atuando mais como freelancer, então, tanto o uniforme quanto o meu dress code pessoal é aquela coisa clássica, uma calça mais folgada, eu não uso calça muito apertada, porque a gente faz muito movimento de levantar e abaixar, né, para abrir gaveta, pegar louça, enfim. Uma calça, uma camisa social, um blazer eu uso também, um cardigan, que é um casaquinho, porque os aviões são muito frios, principalmente voo noturno. Vestido e saia eu até tenho, mas eu uso mais em voos nacionais, porque eu acho que comporta mais, dá uma graciosidade. O clima aqui no Brasil é mais propício para usar saia ou vestido, né? Um sapato também elegante, cores do uniforme, cinza escuro, azul marinho, marrom, às vezes eu tinha um conjunto marrom, preto, né? Às vezes preto com risca de giz, coisinhas assim Isso é mais discretas. tradicional. Um lenço, né? Não é aquele lenço, isso aqui não, né? Isso aqui é uma echarpe, um lenço, né? Um lencinho eu usava, às vezes um colarzinho de pérolas, brinco pequeno, né? Anel, quanto muito eu vou com um anel só, outros também eu não vou, porque como a gente limpa o avião, corre o risco de você riscar o verniz dos móveis, né? E é tudo muito caro, Fabi. E assim, não é riscar o verniz, leva o avião para a fábrica, eles vão passar o verniz em cima daquele risco? Não, eles vão tirar o verniz daquele móvel todo, daquela bancada toda, e vai refazer o verniz. Aí você imagina o quanto de dinheiro que a gente tem que ter, né? Então, assim, eu sempre optei para esse estilo mais clássico, mais discreto, por quê? Comissária na executiva já é uma quantidade pequena. E quem sou eu para fazer alguma coisa de uma forma muito ostensiva, a ponto de que não querem mais ter comissária naquele avião, o que já aconteceu numa empresa, que eles tinham comissária fixa, mas ela começou a pegar no pé ali por algumas situações, né, por questões até exageradas em termos de segurança, que nem na comercial se pede isso, e aí eles optaram por não ter mais comissária. Então, assim, eu prefiro pecar pela neutralidade, pela discrição. Dificilmente eu contava até para minha mãe, para o meu pai, para onde eu estava indo, eu não comentava. Às vezes eu falava que eu já tinha ido quando eu já estava voltando, né? Tirar fotografia. Eu tenho pouquíssimas fotos da aviação executiva, né? Tirar fotografia com o prefixo do avião, coisas assim, nada. Mas eu sei que tem profissionais que fazem. Aí depende, né? Isso daí não é muito a minha praia, não. Eu sou mais discreta, né? Não falar, vai, porque eu vou ir com fulano, ou eu vou viajar com ciclano, ou vou voar, porque você voa com empresários, políticos, príncipes, reis, tudo que você pode imaginar. Então, assim, é melhor ficar na memória do que deixar registrado numa foto, né? Eu acho que a nossa memória é a melhor máquina fotográfica que a gente possa ter. Então, tem bastante coisa aqui na memória. Você sabe que a hora passou muito rápido. Quando a conversa é gostosa, passa muito rápido. Né? Bom, aí, você se vê a obrigação de voltar, né?
Tá bom, Fabi. Olha, eu Já estou tá à disposição, intimada. estou à disposição tua, do Bertolucci. Essa pandemia foi uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente acabou perdendo algumas pessoas, familiares ou pessoas conhecidas, enfim, a gente adquiriu também outras, né? E eu acabei fazendo muita amizade, novas amizades, né? Através, por conta dessa pandemia, das lives, que a gente aparece mais, né? Então, a gente consegue mostrar um pouquinho para as pessoas o que a gente tem, o tanto que a gente pode ajudar, o quanto que a gente precisa ainda aprender. Eu me policio muito e às vezes eu fico assim meio que me chicoteando, porque eu sei que ainda eu tenho muitas lacunas para serem preenchidas, e eu conto com a ajuda de todo mundo, né? Eu gosto de pedir favor, eu gosto de pedir ajuda para as pessoas, porque assim eu sei que as pessoas ficam mais à vontade também para me pedirem ajuda e para eu poder ajudá-las, né? Então, essas lives, essas aparições aí, eu era muito fechada, assim, muito resguardada, mas eu falei, não, acho que está na hora de eu trocar um pouquinho ideia com as pessoas, passar o conhecimento que eu tenho, né, para eu não explodir também, né, porque tem muito conhecimento dentro e aí você precisa colocar isso daí para fora e dividir, né, toda essa alegria que tem essa profissão que é tão gostosa, e por ser gostosa, cada dia mais eu quero me superar, eu quero mostrar mais e mais a minha paixão por essa profissão, através de conhecimento, através de um estudo, né, e dividir tudo isso daí que eu tenho. Eu não meço esforços para dividir. Eu gostaria de ter várias Luizinhas por aí agora, várias Maluzinhas, né? Mas, enfim, deixa uma só que tá bom. Não dá trabalho. Não sei se dá trabalho. Não parece que dá trabalho, não. Lu, muito obrigada por você se disponibilizar, estar aqui comigo, conversando. De verdade, muito gostoso mesmo, né? Muita gente aqui eu vendo que fala assim, sou sua fã, gostando de você, falando bem, dando feedback boa. E aí já tem a intimação da gente voltar, a gente combina isso depois, como vamos fazer para ter mais essa conversa, porque além de ser gostosa, de trazer essa experiência, é diferente também, né? Então as pessoas têm muitas dúvidas e aí vai sarando devagarzinho. Exatamente. Não sei se você gostaria de deixar alguma mensagem ou alguma coisa assim para quem estiver aqui Não, quero nos sim, acompanhando. Fabi. Você pode ver que as pessoas estão direto desde o início ali, estão participando aqui. Não sei se você está vendo o chat, está vendo? Dá para ver aí? Olha, Tá acompanhando? eu vi um ou outro aqui, mas eu queria muito agradecer as pessoas que estão participando, inclusive o meu irmão, eu tenho um irmão que mora fora do Brasil, e ele é meu fã de carteirinha. Irmão é assim, né? Ou você odeia teu irmão, odeia entre aspas, né? Ou então vira teu fã. E o Zé Luiz, né, ele tava, eu vi assim, mas eu não vi direitinho o que ele perguntou, a colocação que ele fez, porque eu falei, não, deixa eu prestar atenção mais na Fabi. Mas, Foram assim, eu queria... passando várias, mas ele colocou alguma faz tempo já? Ai, não me lembro, Fabi, já tem um tempinho. Eu vi a Betina, o Eduardo também está aqui, tem bastante gente aqui várias pessoas das entrando, antigas. Olha, tem o Lincoln Luna, ele foi piloto de helicóptero de offshore, que ele está aqui, eu via. Mas, enfim, tem bastante gente aí nos assistindo. Fabi, eu queria só dar 2 recadinhos, mas antes de dar recadinho, eu queria só falar para você uma coisa que eu estou para te falar há tanto tempo, que assim, eu sou muito de memória, de fisionomia, né? Toda vez que eu olho para você, eu lembro da boneca Suzy. Ah, é? Não sei se é da sua época, porque teve a Barbie, né? Mas a boneca mais antiga, a Barbie é a boneca mais nova, né? E a Suzy é uma boneca antiga, que veio antes da Barbie. Mas o teu rosto é muito bonitinha. Eu falo assim, meu Deus, eu olho para a Fabi, eu acho que ela tem cara de porque se é feia aí... Não, não é. A Suzy é uma gracinha. Ai, que loirinha. Eu olho para você, eu falei assim, gente, mas peraí, a Fabi me lembra alguma
coisa, nossa, e é uma memória tão gostosa que é memória de infância, porque quando eu era pequena eu brincava muito com a Suzy, né? Mas eu falei, seu rosto é igualzinho ao dela. Mas enfim, por isso que eu já me simpatizei com você, primeira vez que eu vi. Eu não sabia por quê. E eu queria falar para as pessoas que estão entrando na aviação, óbvio, para não desistir, não é difícil, não é fácil, tá? Mas tudo que for feito é muito recompensador. A gente tem uma recompensa muito rápida, não demora, não é investimento de tempo e de dinheiro, não é um investimento que você demora muito para ter retorno, né? E é uma profissão de vida, porque a gente sabe que dentro do avião a gente é comissário, a gente é médico, a gente é psicólogo, a gente é arquiteto, a gente é desenhista, como chama de comida ali, a gente é maître, é garçom, é tudo. É uma profissão de vida, é uma profissão muito boa e deve ser encarada e levada também com muita seriedade e leveza, né? Não é que você tem que ser séria e... Não, seriedade e leveza. Dê risada, eu dou muita risada, né? Chore também, que faz parte, né? É uma profissão muito emocionante, eu diria, né? Cheia de altos e baixos, inclusive, né? Mas, enfim, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade, Fabi, teu convite, fiquei muito, muito honrada, né? E o que eu puder ajudar vocês aí, inclusive o pessoal que está nos assistindo, se quiser, tem lá o meu Instagram, que é o Malu, _, que é aquele tracinho embaixo, Lage, L-A-G-E, e meu e-mail é consultorialage@gmail.com, consultorialage, tudo junto. Então, o que vocês precisarem, eu só não consigo emprestar dinheiro, porque eu estou sem. Dinheiro está curto. Dinheiro está curto. Mas o que eu precisar ajudar, né? Tem muita gente que liga, que eu faço uma consultoria, né, para ajudar as pessoas a participar de processo seletivo. Agora não, porque está tudo parado também, mas curso para trabalhar na executiva, a gente faz um curso específico para a pessoa, é destinado para aquela necessidade. Ah, eu quero o curso completo, tá bom, vou fazer o completo. Ah, eu quero só isso daqui, quero saber só de vinhos. Ok, então vamos fazer só parte da enologia. É uma coisa bem customizada e fica gostoso. Eu adoro trabalhar nisso e agora eu estou gostando muito de passar esse conhecimento adiante. Se eu pudesse, eu pegava todos os meus livros e, olha, toma, fica. Mas, por enquanto, ainda preciso dos livros para montar meus treinamentos e as minhas aulas. Por enquanto, não. Só se digitalizar, né? Exato. Empresto, nossa, o que eu puder fazer, eu faço de coração mesmo. Porque eu sei que se eu precisar também, vai ter bastante gente aí à disposição. Então, a vida é isso mesmo, né? Um vai ajudando o outro, né? Um beijo, bom final de semana. Boa noite, fica bem aí. E até muito breve. Obrigada, se Deus quiser. Tchau. Tchau.